Olá, olá, meus caros, sejam todos bem-vindos. Na live de hoje, em especial, a gente vai ter um tema que eu sei que acaba atingindo muitos alunos. A gente vai falar sobre a timidez e sobre se ela nos atrapalha. Será que a timidez pode me atrapalhar quando eu desejo pesquisar, quando eu desejo escrever de forma científica? E aí, meus caros, aqui o buraco ele é mais embaixo, né? Nós temos algumas observações mais profundas para fazer. Então, se tu tem alguém que tu conhece que é tímido, que tem dificuldades, que se questiona sobre a sua possibilidade de fazer várias coisas, compartilha com ele essa live, porque talvez algo que eu vou falar hoje, as palavras que eu vou trazer, façam com que ele reflita sobre atitudes que ele pode tomar para tentar mudar essa situação, se ele quiser. Certo? Então, compartilha essa live aí para todo mundo ter acesso. E assim, para ser bem sincera, gente, hoje a gente vai ter uma perspectiva um pouquinho diferente dessa questão da timidez, da questão da escrita científica. Por quê? Porque sempre que a gente fala sobre isso, eu acho que todo mundo tem noção de que no direito a gente precisa saber se comunicar, de que no direito a gente vai ter em muitos momentos que falar, em muitos momentos que conversar com outras pessoas, às vezes a gente vai ter que ter o dom do convencimento, a gente sabe disso, né? Acho que todo estudante de direito já pensou em algum momento sobre isso. Certo, professora, mas a verdade é que eu me sinto constrangido, eu me sinto desconfortável, eu me sinto envergonhado, e eu escuto isso com muita frequência. Então, muitos são os alunos que enfrentam dificuldades na hora de se expressar, dificuldades na hora de ter que conversar com outras pessoas, na hora de ter que expor as suas ideias. É um desconforto com vergonha, um misto de vários sentimentos ruins, e infelizmente é uma dificuldade que está presente. E aí a pergunta que surge com frequência é se isso pode nos atrapalhar na faculdade de Direito em específico. E, gente, eu tenho que ser muito sincera, pode sim atrapalhar bastante. Se tu não souber te comunicar, se tu não conseguir passar segurança, por exemplo, para os demais, se tu não conseguir demonstrar enfim, falar mesmo, né, mostrar que tu sabe fazer, que tu consegue resolver, que tu te sente bem com aquilo, é muito provável que tu seja, assim, prejudicado. E a gente vai ser prejudicado na faculdade, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem que se comunicar, apresentar trabalhos, quando a gente tem que conversar com colegas, com professores, na faculdade, mas também a gente pode se prejudicar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eu não preciso ficar falando, mas a gente sabe que, a depender da forma como o profissional se expressa, a depender da segurança que ele nos passa ou não, a gente vai contratar, a gente vai confiar ou não. Então, gente, a timidez, ela pode nos atrapalhar, sim. Agora, o que a gente vai falar hoje versa sobre especificamente a escrita, pesquisa científica, e a boa notícia é que, seja na escrita, na pesquisa, seja em outras áreas da vida, a gente tem como melhorar isso. Se tu é uma pessoa que se sente tímida, se sente envergonhada, saiba que tu não tá sozinho nesse barco, saiba que isso é muito comum mesmo. A maioria dos alunos se enxergam como pessoas tímidas. Eu, durante toda a minha vida, me percebi como uma pessoa tímida, mas tem como a gente contornar. Tu não precisa mudar o teu perfil, tu não precisa mudar quem tu é, tu não precisa se tornar a pessoa mais expansiva, não é isso. A questão é a gente saber o que a gente está fazendo e a gente conseguir fazer isso tranquilamente, ou com uma certa tranquilidade, sem aquele perrengue de nervosismo, de começar a gaguejar, de medo, etc e tal. E quando eu falo que na live de hoje a gente vai tratar de uma perspectiva diferente, eu falo isso porque, com frequência, quando a gente fala sobre a timidez, eu falo para você sobre a apresentação de trabalhos, por exemplo, na escrita científica. E sim, esse é um ponto que é bastante comum. Normalmente, quando a gente pesquisa e escreve trabalhos, é muito comum a gente ter que apresentar esses trabalhos de forma oral, em eventos, em congressos, enfim, no lugar onde a gente mandou aquele nosso trabalho, em vários momentos a gente vai ter que apresentar. E eu já falei sobre isso especificamente em outra live, inclusive. Hoje, no entanto, eu quero falar um pouquinho mais sobre o que está por trás de tudo isso. Ou seja, além das apresentações, que é aquilo que primeiro vem na nossa cabeça,
Será que se eu for fazer pesquisa, se eu quiser escrever um trabalho científico, um artigo, alguma coisa, será que o ser tímido pode me atrapalhar? Então, especificamente na parte de escrever, será que tem como isso me atrapalhar? Porque, vamos pensar aqui, pesquisa, e eu já falei isso várias vezes, ela é um trabalho bastante individual, né? Tem gente que em casa encontra trabalhos, lê, pesquisa, faz lá o que tem que fazer, o seu fichamento, cria problemas de pesquisa, resolve, escreve trabalhos e nunca sequer tem contato com outro ser humano, não tem nem que falar com ninguém. Eu já falei para vocês que a gente não precisa de orientador para pesquisar, eu já falei que tu não precisa ter ninguém contigo para pesquisar, tu pode fazer isso de forma totalmente autônoma. Então, por que será que a gente tem que falar sobre isso? Porque, professora, se eu vou sentar na minha casa, no meu computador, vou pesquisar, vou escrever, vou mandar o trabalho para um lugar, não vejo por que a timidez me incomodaria, porque afinal, não vou ter que falar com ninguém, eu não vou ter que falar, não vou ter que fazer nada. Por que me atrapalharia? E a grande questão, gente, é que justamente quando a gente fala de timidez, existem diferentes níveis de timidez e cada um de nós vai ter o seu. Nós temos aquelas pessoas que são um nível extremo, né, que realmente tem uma questão que tem que ser tratada com mais cuidado, pessoas que às vezes não conseguem nem falar na frente dos outros, pessoas que, enfim, é um nível muito, muito forte da timidez, e aí realmente isso é necessário que a gente trate com um psicólogo, enfim, com ajuda profissional. Existe um nível de timidez, aquela pessoa que de vez em quando é tímida, e esse é o mais curioso, porque existem pessoas que são tímidas só para algumas coisas, certo? Até esses dias eu recebi um comentário assim no YouTube, para certas coisas eu não sou tímido, né? Questionável. E existem aquelas pessoas que não têm timidez nenhuma, ou que assim, é 99% sem problema nenhum, sem vergonha, e daí de vez em quando, numa situação que outra, fica meio encabulado, fica meio desconfortável. Qual é a questão aqui, gente? Cada um vai ter o seu nível, mas é bem verdade, é bem possível que de vez em quando tu sinta ali uma vergonhazinha, às vezes é uma coisa nova, às vezes é uma coisa que a gente não sabe. E a timidez, muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é essa questão, esse primeiro nível tão intenso. A maioria de nós, não tem uma dificuldade extrema a ponto de não conseguir conversar com alguém. A maioria de nós ou tá naquele lá que tem de vez em quando uma vergonhazinha, uma timidezinha, ou tá naquele que quase nunca tem vergonha, né? A maioria de nós, a maioria. E aí? E aí, gente, que quando a gente está numa situação em que nós às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, ou quase sempre conseguimos e às vezes não conseguimos, ou seja, quando a gente está numa situação em que nós não somos aquele tímido que nunca consegue falar, o que a gente pode perceber é que não é a pessoa que tem timidez. Às vezes, a gente acha que a gente é tímido, que a gente é envergonhado, que a gente não leva jeito para coisa, mas presta atenção. Na maioria das vezes, isso está ligado a uma insegurança que nós temos e um desconforto naquela situação em que a gente se colocou. Então, olha o que eu estou te falando aqui. Eu te perguntei se, por exemplo, para escrever, se ser tímido pode nos atrapalhar. E eu te disse que pode. Ou se não disse, estou falando agora. Sim, pode sim. Mas por quê? Porque na maioria das vezes, o que a gente chama de timidez é uma insegurança. É um desconforto que eu tenho, que tu tem, naquela situação. Então, o que acontece? Se tu te acha tímido para apresentar, é até socialmente compreensível, porque nós temos que falar em público. Mas e quem tem timidez para escrever? Faz sentido isso? Se eu não vou falar com ninguém? Tem como ser tímido na hora da escrita? E a verdade, gente, é justamente essa questão que eu preciso esclarecer para ti. Quando a gente fala de eu tenho vergonha, eu estou desconfortável, eu sou inseguro, a gente não está falando que a pessoa em si ela tem algo imutável. Eu não tenho como mudar essa condição. A verdade é que, na maioria das vezes, o que nos falta é justamente conhecimento. O que a gente chama de timidez é o medo de errar, é a vergonha de repente, estar num ambiente que a gente não sabe o que vai acontecer,
é o desconforto e o receio de que algo errado vai acontecer, de que a gente vai falar algo errado, de que a gente vai fazer algo errado. Na escrita, isso também se repete, isso também acontece. Então, às vezes, a gente não quer escrever, ou se entende como incapaz, ou tem vergonha de fazer isso, acha que não é pra gente, porque, enfim, como é que eu vou escrever? Eu sou muito envergonhado para colocar no papel lá alguma coisa que eu penso. E tudo isso porque a gente acaba confundindo, a gente usa como desculpa. Ah, eu sou tímido para certas coisas. Eu sou tímido para isso, tenho vergonha. Será que tu tem vergonha ou tu tem desconforto porque tu não sabe aonde tu tá? Será que a questão é que tu é uma pessoa que tem vergonha, que é tímida, ou na verdade tu ainda não se ambientou? Sabe, isso é muito comum e aconteceu comigo, aconteceu com alunos que eu acompanhava também. A gente começa a colocar a timidez como uma desculpa, como uma bengala. Ai, professor, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho desconforto, eu me sinto encabulada, eu não fico confortável em certas situações. Mas será que é porque tu realmente não está inserida naquela situação? Porque se tu não tem vergonha de estar com a tua família no churrasco conversando, se tu não tem vergonha de ir para uma festa e conversar com estranhos, por que tu tem vergonha de falar sobre um assunto que tu estudou? Por que a gente teria vergonha de escrever sobre algo que a gente pesquisou? Por que tu te sentiria desconfortável fazendo isso? A grande verdade, na minha percepção, é que a gente simplesmente não está bem colocado. A gente não sabe o suficiente sobre aquela área, isso nos gera insegurança, isso nos gera vergonha, isso nos gera timidez. Entende que é meio que um ciclo? Quando tu tá bem confortável no lugar, a timidez desaparece. Agora, quando é uma situação diferente, a gente se retrai. A gente fica quieto, né? A gente fica ali observando. Ah, não é para mim. Eu sou muito encabulada, eu sou muito envergonhada. E, gente, assim, quando eu falo da timidez na pesquisa e na escrita, eu quero que tu entenda também que isso vai acontecer em outras áreas da tua vida. A gente pega a timidez como uma bengala, como uma desculpa para não fazer o que talvez a gente precise fazer. Então, a pessoa é tímida, e daí ela fica com vergonha de tentar um estágio, isso atrapalha ela quando ela vai fazer uma monitoria, ela acha que ela não é capaz de fazer um intercâmbio, não é capaz de fazer um projeto, alguma questão diferente. Ah, eu sou muito tímida para isso. Ah, eu acho que para mim não serve. Cuidado. Na maioria das vezes, o que te falta é conhecimento sobre aquilo, para que tu te sinta confortável para fazer. Por que que depois que se faz um primeiro trabalho, por que que depois que a gente apresenta um trabalho, escreve um trabalho, publica um trabalho, parece que a barreira se dissolve? Por que que muitos alunos, depois que fazem o primeiro, param de pensar que são tímidos, param de questionar se podem ou não fazer? A verdade é que a gente cria essa barreira, porque é mais cômodo, porque a gente usa como desculpa. Não, olha só, não é que eu não saiba fazer pesquisa, é que eu não gosto, eu tenho vergonha. Ou pior, acontece também da gente começar a descontar os nossos medos nos outros. E aí, gente, me diz aqui se tu nunca viu ninguém falar assim, aquele lá só quer se mostrar. Ah, é que essa coisa de pesquisa aí é para aluno metido, é para gente que quer mostrar que sabe mais. Ah, eu não sou assim. Gente, percebe? Quando a gente começa a analisar o todo, a gente percebe que isso é bem verídico. Às vezes tu queria fazer, mas tu começa a criar na tua cabeça várias histórias que tu conta para te convencer que tu tá certo em ficar no mesmo lugar. E aí a gente olha pro colega que tá fazendo e a gente acha que ele é metido, que ele é cheio, que ele se acha. Não, eu não quero ser assim. Aí eu sou tímida. Ah, isso é coisa pro fulano que gosta de falar. Pra mim não dá. Gente, mais uma vez, a timidez, na maioria das vezes, tá aliado, ela tá em conjuntinho com a gente não saber, com a gente não conhecer, com a gente ter insegurança, com a gente ter medo, medo de errar, medo de falar uma bobagem, medo disso, medo daquilo. Como é que a gente supera a timidez? A gente supera
especificamente na escrita, buscando saber mais sobre como que funciona aquele mundo. Então, se tu tem vergonha, se tu tem medo de escrever, se tu te considera tímido para escrever, isso pode te atrapalhar. Mas tu pode superar isso buscando saber mais sobre o assunto. Se tu abre a tua mente, se tu começa a perceber que não é coisa de gente que quer se aparecer, se tu começa a perceber que tu pode ganhar muita coisa boa com a pesquisa e com a escrita, se tu percebe que tu é capaz sim, basta entender um pouco mais, basta saber qual é o caminho, simplesmente a tua timidez para pesquisa desaparece. O que eu estou dizendo aqui, que é basicamente o cerne do meu pensamento? Se tu for tímido e na hora de escrever tu começar a pensar que tu é envergonhado, que tu é encabulado, que aquilo não é para ti, tu nunca vai conseguir sair mesmo, tu nunca vai conseguir escrever. Às vezes, a gente se conta as histórias com tanta força, né? A gente tem criança tão forte que a gente não é capaz, que tu tá lá escrevendo e tu mesmo te boicota para não dar certo, porque tu sabia que não ia dar. Cuidado com isso. Como a gente supera esse obstáculo da timidez? Fazendo com que aquilo seja mais confortável para a gente. Quem nunca ficou desconfortável quando foi fazer alguma coisa diferente? É normal. Tudo que a gente for fazer que a gente não domina vai ser desconfortável, vai trazer incômodo. Só que a ideia que tu tem que ter na tua mente é que isso é normal e que tu tem que ultrapassar essa barreira para que tu não tenha mais esse incômodo, esse desconforto, essa sensação de que não é pra gente, sabe? Gente, assim, deixa eu falar que é verídico. Eu tinha um aluno, ele foi meu aluno, ele ainda existe, tá? Ele foi meu aluno, e ele era uma pessoa extremamente, assim, ele falava com todo mundo, ele fazia piada, ele vivia escrevendo bobagemzinha no Facebook, engraçado e tal. Chegava na hora da aula, na hora do trabalho, na hora das coisas que realmente importavam, ele fechava. Ele não conseguia falar, sabe? Parecia outra pessoa. Mas como? Se eu acabei de te ver ali falando pelos cotovelos, chega na hora aqui de fazer um trabalho, trava. O que é isso? Será que ele era tímido, gente? Será que era timidez o problema dele? Ah, professor, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de expor, porque tá errado. Não era vergonha, não era timidez. Isso aí, infelizmente, era falta de preparo, ele não tinha segurança naquilo que ele estava fazendo, na hora da aula, na hora do trabalho. Entende que é nítido? A timidez, aquela verídica, é quando a gente simplesmente é bloqueado para tudo. Quando a gente é bloqueado para algumas coisas, espera aí, é um sinal de alerta. Na verdade, na maioria das vezes é porque tu não está confortável naquilo. Na maioria das vezes é porque tu te sente inseguro. E mais insegurança gera mais medo de errar, gera mais vergonha, que gera mais timidez, que gera mais vergonha, que gera mais medo de errar. Então, é um ciclo sem fim. Cuidado com isso. Eu mesma, na minha graduação, especificamente quanto à pesquisa, eu achava que não era para mim porque eu sempre fui tímida, envergonhada, mas eu sempre fui tímida, só que na faculdade eu não era tímida para falar com as pessoas, eu não era tímida para fazer muita coisa. Por que então, na hora de apresentar um trabalho, na hora de escrever um trabalho, eu achava que não era para mim? Por quê? Porque a verdade nua e crua é que eu não sabia fazer. Eu não sabia por onde começar. Eu tinha medo de fazer alguma coisa errada. Eu achava que era algo assim que não era para mim. Era para minha colega nota 10 lá. Era para aqueles meus colegas que viviam estudando, rato de biblioteca que a gente brinca. Não era para mim. Eu não, sabe? Só que daí, como eu te falei já, várias vezes eu contei para vocês, né? Eu tentei e eu escrevi um trabalho. E o trabalho ficou ruim, mas foi aprovado lá para um negócio que eu resolvi mandar. Meu Deus, por que eu mandei aquele trabalho para aquele evento? Foi um passo de coragem, sabe? Foi tipo, alguém me encaminhou, vai lá, vai, sei lá, um negócio, uma intuição. Fui lá, apresentei, tremi na base, essa história você já deve estar careca de ouvir. Eu fiz, eu, a pessoa que achava que nunca ia ter condições de fazer aquilo. Depois eu entrei para um grupo de pesquisa. E aí, gente, eu comecei a ganhar segurança naquilo. Eu nunca mais fui tímida para pesquisar. Eu nunca mais tive medo ou me senti envergonhada para escrever, para, sabe?
O que eu tô te falando aqui vai um pouco além daquele papo superficial de, tem vergonha de falar. Não é a questão de vergonha de falar, não é a questão de vergonha de escrever. É um problema, é uma dificuldade, é uma situação que é mais profunda, é mais séria do que apenas vergonha de falar. E, gente, assim, é bem verdade que é algo que tu vai ter que verificar o teu nível e tratar de uma forma bastante cuidadosa. Não é assim, tô te falando aqui que basta tu aprender e se virar. Não, calma, tu vai ter que ter um caminho para superar isso. Assim como várias pessoas tiveram, assim como eu tive. Agora, o que eu não quero que aconteça contigo, que eu vejo acontecer, infelizmente, com muita gente, são pessoas que sabem muito, pessoas que têm um potencial imenso. Eu conheço uma menina que ela se formou e ela é incrível, ela é muito boa no que ela faz, ela é muito boa. Mas ela é tão retraída que ela não consegue nem deixar as pessoas verem o quão boa ela é. Não faça isso contigo mesmo. Professora, mas eu isso, para. Vamos pensar nas formas que tu tem de repente, ir diminuindo esse desconforto. Quando eu falo da pesquisa em especial, é claro que aqui eu estou tratando do ponto que eu tenho mais conhecimento, eu falo de tu começar a conhecer, tu começar a entender, tu aprender sobre o assunto e tu ir se soltando aos poucos. Eu sei que quando a pessoa tem um nervosismo para trabalho, para pesquisa, para seja o que for, para estágio, na verdade ela tem várias questões que ela vai ter que trabalhar com ela. E, gente, assim, eu não estou falando para uma pessoa em especial, todos nós temos nossos níveis de insegurança. Agora, se tu sabe como fazer, se tu sabe lá o passo a passo, se tu entende os fundamentos, eu te juro, tu não fica mais desconfortável, tu não é mais tímido. Tu vai ter outras dificuldades, né? Tu vai, sei lá, ter que lidar com procrastinação, tu vai ter que lidar com quebrar a cabeça para pensar num problema, etc. Agora, não vai ser a timidez que vai te segurar. Porque a gente ser tímido, na verdade, na maioria das vezes, significa que a gente é inseguro com aquilo, que a gente fica desconfortável com aquilo. Qual é a solução? É tornar aquilo algo que nos deixe mais confortável. Então, é verídico, eu já vi acontecer, e da mesma forma como eu vi pessoas que foram superando, eu vi pessoas que se deixaram levar para o lado contrário. Então, eu não sei fazer, eu nunca vou aprender, cada vez eu vou falar menos, cada vez eu vou me expor menos, eu vou me fechar no meu casulo, e era isso. Então, tem dois caminhos que tu pode seguir. Tu pode seguir o caminho que tu vai buscar melhorar, isso é um processo longo, que vai exigir muitos fatores de ti, é ter a coragem de se arriscar, é ter a coragem de ir lá e aprender sobre o assunto, é ter a coragem de talvez se colocar em situações desconfortáveis às vezes, mas que com o tempo vão se tornar mais confortáveis. Eu sempre falo, gente, quando a gente começa algo novo, é óbvio que incomoda, é óbvio que é desconfortável, mas se tu não for, tu vai ficar para sempre no mesmo lugar. A gente precisa sair do conforto. E, gente, olha só, eu tô falando de pesquisa. Eu não tô falando que tu tem que se alistar para uma guerra, não. É basicamente tu na tua casa, no teu computador, se jogar naquele mundo. Não tem risco nenhum. Não tem risco físico nenhum. Não tem risco psicológico, eu acredito, nenhum também. Leia, com tranquilidade. Então, olha só o que eu tô te falando. A gente não pode simplesmente aceitar que é tímido, que é inseguro, que para nós não dá. Para com isso. Corta esse pensamento. Eu já falei para vocês, eu preciso falar de novo. Hoje, que eu falo aqui, tranquila, né? Pare, não tenham medo, sigam. Talvez tu pense assim, mas é fácil falar, né? Agora que já tá aí, agora que já tá no doutorado, é fácil falar. Tu não sabe que eu tô aqui no tal semestre sofrendo para passar na prova, professora. Senhora, falo com facilidade, mas não esquece, querido e querida, que eu também estive no teu lugar. Só que eu fiz um caminho maior, eu sou mais velha, porque muitos aqui, inclusive, mas tive esse caminho e cheguei aqui para te dizer que é possível. Cheguei aqui para te dizer que a aluna que tinha insegurança, que era desacreditada por si mesma, eu, no caso, né, que tinha dúvida se eu tinha condições, que tinha vergonha, me considerava tímida, eu consegui superar. E tô aqui hoje fazendo live todo dia para falar sobre isso que eu tenho conforto em falar. Porque eu busquei, porque eu aprendi, porque eu fui lá, arrisquei, errei e deu certo alguns também, né? Mas é isso.
Não acredite que tu não pode. A verdade é que a gente tem que encontrar a raiz dos nossos medos, dos nossos problemas. Por que será que eu me sinto tão inseguro no direito? Ou na pesquisa? Ou na escrita? E eu tenho para te dizer que uma das respostas possíveis é justamente o fato de que tu não tem o conhecimento que tu precisa. Ontem, uma aluna veio falar comigo, a Vitória, ela foi minha aluna na faculdade. Ela falou assim, professora, eu não aprendi na faculdade como fazer um trabalho científico, um artigo científico, nenhum resumo eu sei fazer. Eu sinto essa necessidade. E o que ela me falou, basicamente, e que a gente pode interpretar aqui, é que ela percebeu que ela precisa ir atrás para aprender. Agora, muitos de nós não percebemos. A gente começa a pensar que a culpa é nossa, que a gente que é ruim, que a gente que não sabe, porque eu, calma, olha, às vezes não é culpa de ninguém. A gente também não pode ficar jogando a culpa nos outros, mas às vezes é a falta de tu dar um primeiro passo para entender daquele assunto, daquela situação que tu vai ter que colocar e seguir em frente. E, gente, assim, vai cair todo meus cabelos. Eu falo isso todo dia. É uma evolução. Tu vai começar de um degrau baixo, tu vai crescendo. Eu tava vendo esses dias também, estavam falando, uma pessoa falar sobre o estudo das gerações, e eu achei muito interessante. A geração ali entre 25 e 40 anos, que é a minha geração, é uma geração super imediatista. A gente quer tudo para a hora. Só que, sinceramente, eu acho que esse é um problema que vai todas as gerações juntas, entendeu? Porque eu acho que a gurizada que me segue aqui, o pessoal que eu converso que tem 17 anos, 18 anos, 15 anos, também tem muita sede de vontade de resolver tudo na hora. E não é assim que funciona. A gente tem que se relembrar isso todos os dias. Tu vai começar e tu vai subir, tu vai ter uma evolução. Não espera chegar no que eu cheguei depois de 10 anos de caminhada. Tu vai chegar, se tu quiser, com certeza, e talvez muito antes do que eu. Mas não te compara com pessoas que tiveram essa evolução e que fizeram essa evolução. Então, gente, aqui é a gente perceber o nosso ambiente, a gente se perceber, a gente perceber que a gente tem algumas dificuldades, mas não levar isso como uma culpa, como algo que a gente vai se fechar. Pelo contrário, evoluir, crescer, buscar pontos que vão nos ajudar. E na escrita e na pesquisa em especial, se tu não tomar cuidado, talvez tu nunca nem comece por medo, por insegurança, por timidez. Timidez é essa que muitas vezes desaparece depois que tu aprende a fazer. Sabe aquela coisa, eu sou muito bom naquilo. Por quê? Porque tu estudou, porque tu aprendeu, porque tu fez, porque tu teve experiência, porque tu melhorou a cada dia. Tudo na vida é assim. E na pesquisa também. Escreveu um, escreveu dois, pesquisou três. Chega um momento que tu vai te sentir bem, que tu vai te sentir seguro. Não é a timidez que vai te interromper nisso, entendeu? E aí, gente, eu quero dar algumas dicas bastante simples, mas que se hoje tu tem medo, se hoje tu tem vergonha, e essas dicas, vocês sabem que eu falo sobre escrita e sobre pesquisa, que para mim é uma habilidade incrível que a gente tem que adquirir na faculdade, mas assim, isso serve para qualquer coisa que tu quiser fazer e que tu tiver com medo. E a primeira coisa, gente, vai pesquisar, criatura, no sentido de busca conhecimento, entra para esse mundo, sabe? Vai ler, vai fazer curso, vai, veja as lives da professora, veja videoaula, veja vídeo, leia, busca. Não importa o que tu queira, ter falta, ter intimidade com aquele assunto, ter falta entender mais. Quando a gente entende, quando a gente se insere num lugar que a gente está bem confortável, não é tudo muito mais fácil? Mas como é que tu vai ficar confortável com algo que tu nunca nem chegou perto, porque tu tem medo? Vai lá. Ninguém vai saber que hoje de tarde tu vai abrir o teu computador e vai pesquisar sobre artigos científicos. Ninguém vai saber que tu ficou lendo lá uma hora um artigo falando sobre direito ao esquecimento, ou sobre direito não sei do que, enfim, o que tu gosta de ler. Mas entra em contato. Te arrisca. Tarefa para todo mundo hoje. Fazer a leitura de algo científico. Pode ser um resumo. Pode ser algo de uma página, não importa. Mas te coloca naquilo. Te insere naquilo. Se tu não der o primeiro passo, não tem como. Vai, vai, vai. Segunda coisa, gente. Se arrisque. Arrisque-se. Então, tu vai ler, começa a marcar o que é mais importante.
Começa a separar os trechos que tu acredita que tu um dia pode usar. Começa a esboçar alguma escrita, por pior que seja, mas te arrisca. Quem que, sabe, às vezes assim, a gente não percebe o que tu pode perder nada. Alguém vai te falar alguma coisa porque tu tá no teu computador escrevendo, entende? Que a gente começa a criar na nossa cabeça umas paranoias. Vai, te arrisca. Daqui a pouco tu faz um resumo. Um resuminho, curtinho, assim. Já é um primeiro trabalho que tu pode submeter, que tu pode mandar para alguém, que tu pode mandar para a semana acadêmica da tua faculdade, enfim. Mas começa, te arrisca, te joga. Sem medo. Gente, eu entendo quem tem medo de fazer alguma coisa que tem um perigo, mas aqui a gente está falando de algo que só pode te fazer crescer. Qual é o problema? Tu não quer evoluir, tu não quer melhorar, tu não quer se destacar na faculdade, ter uma habilidade diferente que a maioria não conhece? Então vai, te joga, meu querido, vai e faz. O que de ruim pode acontecer? Nada, absolutamente nada, tu só tem a ganhar. Professor, odiei. Beleza, então tu sabe que tu não quer aquilo. Não é bom também? Encontrar o teu caminho, porque tu sabe que aquilo lá tu não quer? Vai, te joga. E um terceiro ponto, gente, que às vezes eu esqueço de comentar, mas que é super importante. A pesquisa, a escrita, elas nos tornam independentes. Tu não depende de ninguém. Tu não precisa de ninguém. Tu pode fazer por conta. Mas isso não te proíbe de ter apoio de outras pessoas. Isso não quer dizer que tu não pode buscar a ajuda de um professor. Isso não quer dizer que tu não pode buscar a ajuda de um colega. Então, busca pessoas que possam te ajudar. Tô com dificuldade, então busca ajuda. Tu não precisa fazer tudo sozinho. Tu pode, mas tu não precisa. Tem a Prof. Fran que tá falando, tem o teu professor lá de tal matéria que poderia te ajudar, tem aquele teu colega que tu tem intimidade, amizade, que poderia ler, que poderia conversar contigo, que poderia escrever contigo, que poderia pesquisar contigo. Busca apoio em outras pessoas. Não é feio, não é errado, tu não precisa fazer tudo sozinho. Na tua faculdade, busca grupo de pesquisa, vai ser um grupo de apoio. Busca pessoas que estão interessadas. Busca grupos de pessoas que querem melhorar. Isso é muito importante. É extremamente importante, porque a gente pode fazer sozinho, e eu falo que tu pode, mas tu não precisa. Tu pode fazer acompanhado, e tu pode ir mais longe acompanhado. Então, sério, se tu tem a possibilidade, se tu tem um colega, um amigo, um grupo de pesquisa, um grupo de estudos que pode te apoiar, usa isso. Não é feio, não é errado. Te fazer mais longe. Veja meus vídeos, comenta lá, eu tô sempre respondendo. Tu não precisa sozinho. Tu tem apoio, tem pessoas que podem te apoiar. Então te apoia nisso. Olha, eu sei que às vezes parece que é bastante abstrato tudo isso, mas se tu não fizer na vida, se tu não começar a fazer, tu não vai sentir isso que eu tô te falando. Então a gente precisa se jogar. Vai sozinho, vai acompanhado, vai como tu puder, mas te joga. Quando eu falo de timidez, sim, a timidez pode atrapalhar, mas a gente, se quiser, pode superar. Mas aí que tá a chave, é se quiser. Se tu não quiser, não vai ter ninguém que vai te convencer do contrário. Se a pessoa não quer sair daquela situação, se ela quer ficar lá, não tem o que ser feito. Mas se tu realmente quer mudar, melhorar esse aspecto, então o mundo abre as portas para ti, mas tu vai ter que começar a fazer. Tu vai ter que dar o teu primeiro passo, e não é tão difícil assim. Certo, gente? Agradeço muito a todos que participaram ao vivo.